É uma honra aqui apresentar o Lohan. O Lohan que eu conheci há pouco tempo atrás, e a gente já começou a trocar um e-mail bom, e depois começou a conversar, ele veio aqui no NV, a gente começou a colaborar, e está sendo muito bacana trocar ideias com ele. E agradeço por você ter vindo aqui falar com a gente sobre seu assunto predileto, que é geometria. E dou a palavra a você, pode começar, Lohan, fica à vontade. Ok, muito obrigado. Eu começo pedindo um pouco de perdão para todo mundo, porque hoje eu acordei cedo para preparar a palestra e às 5 horas da manhã encontrei um gapzinho na demonstração. Então eu realmente dediquei o tempo mais para consertar isso e, bem, estou usando tecnologia não tão avançada para fazer a demonstração, para fazer a apresentação, ok? Então peço a compreensão de todos. Se eu começar a falar alguma coisa em inglês também, alguém dá um grito, porque, não sei, o cérebro às vezes não está tão preparado assim. A gente nunca faz matemática em português. Mas eu vou falar de completude de folhas duais em espaços simétricos de curvatura não negativa. Só começando, então isso é um assunto relacionado a singular Riemannian foliations, então foliações riemannianas. Uma foliação é dita riemanniana, então é algo que é uma foliação. Só que se você começar com uma geodésica ortogonal, alguma folha, ela começa a atravessar todas as folhas ortogonalmente. Então, se você começar ortogonal uma folha, ela passa ortogonalmente por todas as folhas. Tá? Exemplos dessas foliações Hopf. Se você pegar de S3 para S2, ela é dada pelo fluxo daquele campo que é essencialmente multiplicar por I. Então, as folhas, se você pega as fibras dessa submersão aqui, qualquer geodésica que começa ortogonal a uma folha, a uma fibra, ela atravessa todas as outras ortogonalmente. Mas, geralmente, órbitas de ações de grupos. Lohan, eu acho que você está mutado. Eu estou desde o começo mudo? Não, foi só nos últimos 10 segundos. Caramba. Eu vou ter que descobrir o que eu apertei aqui para ficar mudo. O Lucas está falando um monte ali também, não estou entendendo o que é. É isso. Eu também estava me mutado. Você, o Hop foi ok, a gente mutou tudo, mutou quando você começou a falar da foliação. Certo. Então, um segundo exemplo, mas geralmente, além de Hop... Desculpa, da ação de grupos, isso. Isso. Então, se você tem um grupo G agindo por isometrias em uma variedade M, você pode considerar as órbitas desse grupo. Né? Então, por exemplo, o SO2 agindo no R2. Ai, minhas habilidades gráficas são fantásticas. Né? Então... Lohan, só uma coisa, você se refere à ação isométrica, né? Ações isométricas, sim. Então, um grupo agindo por isometrias em uma variedade riemanniana. Então, as órbitas, você decompõe a variedade como as órbitas, né? Você fatia a variedade como as órbitas desse grupo
E essa foliação é riemanniana. Acontece que se você pegar alguém ortogonal, começar com uma geodésica ortogonal a qualquer ponto dessa foliação, ela vai ser ortogonal a todas as folhas. É fácil de ver nesse exemplo aqui, que são essencialmente as coordenadas polares, porque o único ortogonal é a direção radial aqui, mas é interessante este resultado aqui porque vale para ações isométricas em geral. Então é interessante isso, né? Interessante saber que você ganha uma informação extra sobre geodésicas transversais. Mas geralmente, sem envolver grupo nenhum, você pode criar foliações, você pode considerar foliações que são dadas por submersões riemannianas. Então, se você tem uma submersão π entre variedades, você tem o kernel de π, que seria o espaço ortogonal às folhas. Meu professor sempre desenhou assim. Tem o M aqui, folheado pelas fibras. E quando você aplica o dπ em um vetorzinho qualquer, ele desce aqui para a projeção dele, né? Então, se você pegar o dπ restrito ao complementar ortogonal do kernel, então ao espaço ortogonal, as folhas, isso aqui é uma isometria. Nesse caso, linear. Então, esta aplicação π é dita riemanniana, uma submersão riemanniana, se for uma submersão no sentido topológico, e a restrição dela ao ortogonal às folhas, ao ortogonal às fibras, é uma isometria linear. Eu dou um exemplo desses, um exemplo totalmente não homogêneo, que é a aplicação de S15 para S8, que seria um parente próximo da Hopf, maior e mais gordo, né? Ou, por exemplo, um tangente, ou fibrado tangente de uma variedade com a métrica de Sasaki. Este é um exemplo desse. Não são exemplos homogêneos, mas definem foliações. As fibras definem foliações. E é interessante você entender a geometria dessas foliações, e tem muita coisa, muito estudo nesta área, certo? Desde curvatura seccional, que é o que é mais próximo do que eu faço, a dinâmica, métricas Keller, variedades Einstein, o que vocês quiserem. E, bem, pensando nesta figura aqui, então, pensando, dada uma foliação, a gente pode pegar o espaço tangente às folhas e considerar o complementar ortogonal a isso, que é chamado de espaço horizontal, notoriamente espaço horizontal. E este espaço aqui, ele é gerado essencialmente por campos de vetores, né? Então, você pegar os campos de vetores tangentes aos horizontais, você tem esta família grande de campos de vetores. É muito comum que isso não seja integrável, essa distribuição aqui, ela normalmente não é regular, ela pula de dimensão de forma ruim. E você pode se perguntar a controlabilidade dela, né? O quanto você consegue conectar dois pontos
através de curvas horizontais. Então, vale, é daí que começou esta definição de folhas duais. Então, dois pontos estão na mesma folha dual, então você começa com um ponto X, e você diz que um ponto Q está na mesma folha dual, se você consegue conectar o X com o Q através de uma curva cuja tangente é sempre horizontal, cuja velocidade é sempre horizontal. Então, realmente, essa é uma órbita de uma família de campos, ou é a órbita desse subgrupo gerado pela família de campos, ou, não sei, o espaço que é conectado através dessa distribuição, certo? E vale o teorema do Wilkin, que se você pegar o conjunto feito por estas folhas duais, isso daqui é uma folhação. No sentido de Stefan Sussman. Quer dizer que ela é gerada por uma família de campos notoriamente, suficientemente regulares. Tá? É a órbita mesmo de uma família de campos. Junto com este resultado, junto com este resultado do Wilkin, que isto é de fato uma foliação, ele provou muitas coisas, é um artigo excelente, feito por ele. Vocês não estão vendo, mas tem um mosquito bem na minha cara. Eu vou me desconcentrar um pouco por causa dele. Então, e um dos resultados principais é uma espécie de completa controlabilidade. E é muito interessante isso, porque só exige a curvatura da variedade, né? Então, se você começa com uma variedade M, com curvatura seccional positiva, disso você ganha, e a demonstração tem tipo uma página, ou duas, que as folhas duais são completas, são cheias, aliás, são a variedade toda. Tá? Então, só através da curvatura, você garante que você consegue conectar qualquer dois pontos da variedade através de uma curva horizontal. Dada uma foliação não trivial, né? Você sempre consegue fazer isso. Tudo bem? Na mesma, só para contextualizar, né? Este teorema é muito relacionado com o teorema de Shor-Rashevsky. Eu tinha escrito ele aqui, mas perdi ele em algum momento. Que diz que se você tem uma bracket generating family of vector fields, então a órbita deles dá a variedade toda. Então você não sabe, a gente não sabe necessariamente se é bracket generating isso daqui, o horizontal, os campos horizontais, se você tomar brackets dele suficientemente muitos, se ele gera o espaço tangente de todos os pontos. Isso eu não sei lhe dizer, mas mesmo assim, por argumentos geométricos, você prova que a órbita vale a mesma tese do teorema do Shor-Rashevsky, que a órbita desses campos de vetores dá a variedade toda. Lohan,
Você vai dizer em algum momento onde é que a curvatura entra aí na relação com a folha dual? Tipo, alguma imagem assim? Então, a minha demonstração aqui, ela não usa curvatura em nenhum momento. Na verdade, ela mal usa aqui o espaço simétrico. Mas usa algum resultado, e este resultado que eu usa aqui o espaço simétrico, e é daí que entra qualquer relação com curvatura. Quando Espaço a curvatura compacto, né, que você falou? não negativa, curvatura não negativa, Ah, tá? Essencialmente um produto euclidiano com compacto. Então, como que você vê isso, né? Se você pegar campos de Jacobi, então se você começa com uma geodésica horizontal, gama, e começa a pegar variações através de geodésicas horizontais, né? Então, você começa com um vetor horizontal aqui, H, e você começa a variar este vetor e vai atirando as geodésicas, né? Então você ganha uma variação muito especial aqui, chamada de campo projetável. Não sei, vou desenhar assim. E a minha variação é assim. Mas vale que esses campos projetáveis, eles são de Jacobi, porque é uma variação por geodésicas, e você consegue escrever uma equação do tipo Jacobi, mas realmente com um termo positivo. Assim, você faz uma equação de forma que você consiga fazer uma análise de uma equação de Riccati associada, e você mostra que ele cria singularidades, sempre cria. E mais do que isso, você mostra que as singularidades, elas geram o seu espaço inteiro, porra, que massa. de alguma forma. Oi? Massa. E é através disso mas quando você tem uma singularidade, você mostra que esta singularidade, de novo, uma variação por campos horizontais, bem, e através disso que você conclui que a folha dual é a variedade toda. Na verdade, você conclui que esta foliação dual é dada por folhas abertas, né? Mas se a variedade for conexa, a única forma de você ter uma decomposição em abertos é o aberto ser ou toda ela ou nada dela, né? Então só tem uma folha. Então a curvatura entra assim. Entra na Riccati, né? Para Entra na analisar. Riccati. Exato. Que massa. E no caso de espaços simétricos, o que a gente consegue é um resultado do Lipschitz, que eu não coloquei aqui. É um resultado do Lipschitz. E através desse resultado do Lipschitz, você consegue essa proposição 1 aqui. Mas você falou que tinha a ver com uma conjectura do Wilkin, isso? Exato. Mas já que a gente está falando de curvatura, vamos falar de curvatura por um minuto. Então, a nível de curvatura, quando você tem um espaço simétrico, o que acontece é o seguinte. O que acontece é que você pega o seu espaço simétrico, né? Começa com um pontinho lá. Daí o que o Lipschitz te diz é que esse espaço ele quebra como Z por N. E isso é um produto métrico mesmo. E isso é muito forte. Esse produto aqui é métrico, onde a folha dual, passando por X, ela é um aberto denso contido no Z. Z por Nzinho, digamos.
Desculpa, é um aberto. Não um aberto denso, mas é um aberto. Tá? Então, para mostrar, o que falta mostrar, essencialmente, é mostrar que esse daqui, para qualquer folha dual, esse daqui é todo Z. Tá? Então, eu estou adiantando um passo do resultado. Então, essa daqui é a questão que a gente vai abordar hoje. Beleza. Então, voltando para a questão do Wilking, no mesmo artigo, ele mostra que se a foliação dual, se você supor que a seccional é não negativa, se as folhas duais forem completas, então a foliação dual também é riemanniana. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, então normalmente você teria as suas folhas da foliação, você tem as suas folhas duais, passando aqui. Se você pegar algo ortogonal a uma folha dual, uma geodésica que começa ortogonal a uma folha dual, ela começa a atravessar todas as outras ortogonais. Todas as outras folhas duais ortogonalmente. Essa geodésica necessariamente vai ser vertical e faz da foliação dual ser riemanniana. Contudo, esta é intrinsecally complete. Esta hipótese técnica aqui, ela não é conhecida de ser provada. Então é uma conjectura aberta ainda, muito interessante, em dado espaço M com curvatura não negativa, quando que as folhas duais desse espaço são variedades completas ou não. Tá? Então, esse é um artigo no GAFA de 2010. É isso, Marcos? Você lembra? É isso. É isso. Eu acho que é 2010, sim. É isso mesmo. E está aberta essa conjectura. Isso daqui, eu acho uma maravilha esses resultados aqui do Litvak, né? Do Wilking. São super legais isso aqui, mas são difíceis de explorar, normalmente, e essa conjectura ainda está aberta. Tá? Então, o que a gente vai fazer é provar essa conjectura do Wilking, desse artigo, no caso de espaços simétricos de curvatura não negativa. Tá? Então, a conjectura é para curvatura não negativa. A gente só está assumindo que o nosso espaço é um espaço simétrico. Acontece que a gente vai provar um pouquinho mais do que essa conjectura, a gente vai provar que é bem forte a quebra que a gente tem, mas acontece que este resultado, principalmente esta versão mais forte, ela tem uma aplicação direta em foliações polares e, em especial, em ações polares. Então, se você sabe que é uma ação polar, é uma ação cuja seção ortogonal ela é totalmente geodésica, que tem uma seção totalmente geodésica, e uma foliação polar é exatamente o análogo. Então, você pode pensar numa foliação polar é quando o espaço horizontal é integrável. Tá? É uma forma de pensar nisso.
E a aplicação é que se você pega a foliação, você pode conseguir um espaço métrico colapsando as folhas da foliação, né? Supondo que são fechadas, por exemplo, que é o caso de Polaris com M Simply Connected. Isso daqui te dá um espaço métrico. Se esse espaço métrico aqui quebrar, junto com a ação do grupo de Whale, tem um grupo ali no meio, isso implica que não só a sua variedade original quebra, mas como a foliação quebra. A foliação vai ser produtos de folhas no primeiro fator com folhas no segundo fator. Tem foliações que são definidas em cada fator. Isso aqui é um resultado fundamental da parte de foliações polares. E, não sei, ele está dividido em 3 artigos. A demonstração que a gente está apresentando para ele é muito simples. Está dividido como resultados dentro de 3 artigos, tudo bem? Claro que os artigos têm outros resultados. Não é o resultado principal de cada artigo. Mas a demonstração que a gente apresenta aqui, ela tem 3 páginas, tá bom? Ela é muito simples, é essencialmente intuitiva e usa o resultado do Lichak, um resultado recente do Lichak, bem no comecinho. Então, este é o meu advertisement. Eu sugiro, se alguém quiser perguntar alguma coisa geral sobre foliações duais ou coisas relacionadas, a gente pode conversar um pouquinho agora. Senão, eu passo a demonstrar ele, dou ideias da demonstração. Também pode seguir. Certo. Já está bem claro. A prova então, o teorema que eu vou estar apresentando aqui é a prova desta conjectura. E só notando, como eu mencionei, a gente prova algo mais forte, né? Isso segue, no final das contas, segue por causa do trabalho do Lichak, mas a gente prova mais forte do que só mostrar que as folhas duais são completas. Então a gente, de novo, né, só recapitulando, a gente está trabalhando com uma foliação, está considerando uma foliação num espaço simétrico de curvatura não negativa, e daí a gente tem essas direções que a gente pode pensar como verticais, né, nas direções das folhas como verticais, e tem as folhas duais sentando de forma horizontal lá. O que pode acontecer é algo assim, que para chegar num pontinho aqui, digamos dentro da mesma folha, a gente tenha que ficar circulando e circulando, circulando, circulando infinitamente por curvas horizontais. É claro que por uma vertical era só ir de um para o outro, né? Mas se quiser chegar por curvas horizontais, teria que fazer isso infinitamente. E no final das contas não chegava, né? Só no limite eu chegaria. E é esse o tipo de situação que você quer evitar para provar esse tipo de teorema. Certo? Então você quer evitar situações do tipo uma foliação que a primeira folha é o R2 menos o zero e a segunda folha é o zero. Tá? Então você não quer que a sua folha dual, sua foliação dual tenha essa cara. Mas pode ter essa cara, não sei, ninguém sabe. Tá bom? E o que a gente prova que é mais forte é que não só as folhas são completas, mas
lembra daquele Z que a gente quebra lá? Né? Então você pega uma folha e ele vai ser um aberto de uma subvariedade totalmente geodésica Z, e você pode escrever M como Z por N. Então, a gente não só prova essa igualdade aqui, mas também prova que a foliação é dada da seguinte forma. Então, existe uma foliação aqui no Z, que é o que você ganha por restringir as folhas da foliação no Z, né? E daí as folhas da foliação original, elas vão ser da cara uma aqui dentro do FZ, produto N. Resumo da ópera, N é sempre vertical, é sempre cada slice da forma Zzinho por N, isso daqui está contido em uma folha só. Então, cada slice dessa forma está contido em uma folha só. Tá? É com isso daqui que a gente prova essas aplicações para foliações polares. Ações polares. Esse resultado aqui, ele não era conhecido nem no caso em que M é um espaço euclidiano, tá bom? Então, realmente é algo novo. O primeiro passo, então, é usar a proposição do Lichak. Então, o primeiro passo da nossa demonstração, relembrando, o Lichak prova que, dado um pontinho na sua variedade simétrica, a folha dual passando por esse ponto é um aberto de um fator do seu espaço total. Né? Então, você quebra o seu M em Z por N, e a sua folha dual vai ser um aberto no primeiro fator. A gente prova, primeiramente, não que toda folha dual vai ser o fator todo, mas que se você começar com a folha dual de dimensão mínima, daí você usa e você aplica o Lichak, né? O Lichak, ele te diz que isso vai ser um aberto em Z, em um fator assim, e por um argumento topológico de dimensão, pegando o topological boundary da dual leaf, coisas assim, a gente prova que se a dimensão for mínima, isso é igual. Existe essa igualdade. Então, começando com uma folha assim, veja aqui, ó, o nosso Z. Começando com uma folha assim, que quebra a variedade desta forma, a gente pode fazer uma coisa muito interessante, que, vejam bem, se a gente tem o espaço Z aqui, e o espaço N em azul, colocar como eixo coordenado. Se você pega um ponto Pzinho fora do nosso Z, lembrem que esse Z aqui é a nossa folha dual. É uma folha dual, né? Aquela folha dual de dimensão mínima. Como falar? Usual. Eu vou escrever assim, Z por Nzinho. Esse Pzinho aqui, ele não pode ter nenhuma direção horizontal que aponta para esse Z por N.
Por que não pode? Porque se tivesse uma direção horizontal apontando para o Z por N, você seguiria na sua geodésica para aquela direção lá, ó, e você teria um P que a princípio está em outra folha dual, conectado com um Q que está naquela folha dual de dimensão mínima, né? Então você está conectando o seu P junto com aquela outra folha dual. Como todos os outros pontos desta folha estão conectados com Qzinho por curvas horizontais, isso implicaria que as duas folhas são iguais. Essa aqui eu estou denotando uma folha distinta, né? Que é o nosso Z por Nzinho. Então, o que você faz com esta informação é... Aqui. O que você faz com essa informação? Você mostra que para cada ponto fora da sua folha dual de dimensão mínima, eu estou pegando aqui uma vizinhança tubular desta folha. Então, para cada pezinho fora, você consegue um vetor que é vertical. Então, ele é tanto tangente às folhas, quanto é tangente a essa componente n aqui. E esse vetor, ele olha para baixo. Ele olha na direção n. Então você tem um z por nzinho. Vamos pensar aqui num disco, numa bola centrada em nzinho, de raio R. Daí você tem um ponto P aqui dentro. Não tão aqui dentro, mas aqui fora. E nesse P você tem um vetorzinho Vzinho. Esse vetor, ele está na direção do N. Está na direção. Não é exatamente apontando direto para o N, mas tem um produto interno na direção do N. Ele diminui a distância do seu Pzinho original até o N. É isso que ele faz. Esse F é quem? Perdão, Leonardo. F? Tem esse gradiente de F. Fzinho, essa daqui é... Então, f de x, isso aqui é a distância ao quadrado do seu x até a folha dual. Essa daqui. Então, este v aqui, ele diminui a distância. Entendido? Faz sentido? Eu não vejo muito a cara de vocês, agora eu coloquei aqui para ver. Sim, por mim sim, eu só queria confirmar se era a distância ao quadrado. Perfeito, perfeito. Certo. Isso significa que, essencialmente, isso significaria, em boas hipóteses, que se você fizesse a projeção desse gradiente de f, nesse espaço aqui, nesse V interseção Tn, isso aqui iria ser diferente de zero. Né? Isto é diferente de zero, né? Porque isso aqui é menor do que zero, então isso aqui é diferente de zero.
Então, a princípio, você poderia pegar o vizinho com essa cara mesmo, né? Então, o vizinho é igual menos isso. Você pode até dividir pela norma. E usar... Então, daí o que você faz? Porque isso aqui é diferente de zero. Então, o que você faz? Você começa com um P aqui. Você tem a sua variedade, Z por N. Então, o que eu quero mostrar é que todo ponto P, que eu vou chamar de Z', N', ele tá a folha passando por ele, ela também passa por Z', N. Então, se você pega uma folha que passa por Z', N', então o ponto Z', Nzinho, sem o linha aqui, esse mesmo Nzinho, também está nessa folha. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que toda a informação sobre esta folha L, ela está decodificada nessa primeira folha dual minha. Lembre que isso aqui é uma folha da foliação, né? Essa daqui é uma folha da foliação dual. Tá? Então, as minhas folhas, elas estão totalmente decodificadas dentro daquela folha dual que eu comecei. Como que elas estão decodificadas? Elas vão ser, seja lá o que ela for aqui, mudando só a segunda coordenada. Né? Então você pode, tendo isso daqui em mãos e argumentando mais um pouco, você conclui que, dado um Z' fixo em alguma folha, você pode mudar a segunda coordenada à vontade e continuar na mesma folha. Tá? E é isso que a gente quer fazer. A gente quer provar que o N inteiro está dentro da folha, que é o que está escrito nesse corolário aqui. A gente quer provar que as folhas são da forma alguma coisa no Z, produto N. Quer dizer que a gente quer mostrar que as folhas são da forma alguma coisa no Z, variando o quanto eu quiser a segunda coordenada. E como é que eu vou provar? Então, o que eu vou provar como, digamos, um primeiro passo nessa direção? É que se eu começo com Z', N' arbitrário, eu posso me mover dentro da folha, para Z' N. Tá vendo? Então eu troquei a segunda coordenada. E como é que eu me movo dentro da folha para Z' N? Eu me movo assim. Se eu tenho um campo que ele é tanto tangente à folha quanto tangente a N, se ele é tangente a N, então ele não vai mudar a primeira coordenada da linha de fluxo. Se ele é tangente à folha, então a folha que eu começar aqui em cima, depois que eu ando pela linha de fluxo, é a mesma folha que eu cheguei aqui embaixo. Então, para todo ponto aqui, da forma Z' N, eu consigo mover a minha segunda coordenada, mantendo-me na mesma folha e chegando no meu Z por N. Tá? Então, usando estes argumentos, eu concluo que, começando com uma folha mesmo, desta forma, a gente conclui que eu posso se eu manter a primeira coordenada e colocar uma segunda coordenada arbitrária, eu continuo na mesma folha. Né?
Isso significa que todo slice Z' por N, isso está contido nessa folha aqui. Né? Que é o que a gente queria demonstrar. Isso mostra que a foliação é um produto, vai ser as minhas folhas L, interseção o Z por Nzinho, que eu vou denotar aqui Znzinho. Isso daqui é produto a variedade N. Então, a menos dessa direção N, toda a informação da foliação está codificada em uma folha dual. Como é arbitrária esta folha dual, então toda a informação acaba codificada em qualquer folha dual, né? Então, qualquer folha dual que você pega, ela sabe tudo da foliação. Isso é um subproduto deste resultado. E, em particular, a gente acaba concluindo que, como o N aqui, né, que a gente começou lá atrás, nessa proposição, ele é totalmente vertical, ele não tem nenhuma direção em qualquer folha dual, em qualquer direção dual, significa que todas as folhas duais são iguais, conclui-se que todas elas são iguais e da forma Z por alguma coisa. Né? Portanto, todas as folhas duais são completas. Tudo bem? O que acaba a demonstração. Esse aí é o mais que completo do que você falou, né? É mais que completo. Então, acaba se provando a completude, mas mesmo para provar a completude, vai por estes caminhos. Legal. Eu tenho muito interesse na conjectura em si, né? Eu gosto muito dessa conjectura. Ela é algo que mistura curvatura com uma certa dinâmica, né? Tem mistura, essencialmente, né? Curvatura com dinâmica. E tem esta geometria de campos de Jacobi por trás. Ela é muito interessante, ela em si. E este caso de espaços simétricos a gente fez, eu e Renato, né, Renato? E acabamos esse ano ainda. Nem lembro quando que a gente submeteu o artigo. Tá certo? Então, a demonstração é essencialmente encontrar esse vetorzinho V aqui. A parte que eu não estou falando para vocês é que esta projeção aqui não dá um campo suave. Então, tem que argumentar por outros métodos, tem que usar algumas outras coisas para provar as coisas, mas sai. Lohan, Oi, Leonardo. eu sei que, por exemplo, no caso de curvatura seccional positiva, o teorema do Wilking diz que existe uma única folha dual, então você pode pensar com algum tipo de obstrução para a curvatura positiva. Nesse caso, nessa generalidade que está a conjectura de Wilking, isso dá algum indício que diferencie seccional não negativa de positiva? Sim, mas seria abstrução de positiva mesmo, né? Só diz que se você tiver não negativa, talvez as suas folhas duais não sejam o espaço todo. Se tiver positiva, vai ser o espaço todo. Mas não é uma obstrução entre não negativa e positiva, mas seria só uma obstrução entre positiva e qualquer outra coisa. Certo. Eu não sei, eu chutaria que seria possível
você começar com uma métrica de curvatura seccional positiva e ainda acabar com uma folha dual só, ainda em métricas de curvatura seccional. Desculpa, começar com uma métrica de curvatura seccional não negativa e ainda deformar essa métrica um pouquinho e acabar com uma folha dual só. Mas o Marcos Alexandrino, ele já fica com o pé atrás quando eu falo isso, para deformar a métrica em geral, sem manter a curvatura. Então, não vou falar muito disso. Eu não tenho nada. Desculpa, Lohan, minha internet ficou aqui caindo. Eu estava lutando heroicamente para voltar. É só uma pergunta que eu perdi devido à internet. Quer dizer, isso lembra um pouco a história do Charafutinov, né? Ou seja, a completude da alma gerava a completude das folhas duais, no caso do Charafutinov, né? Então, a existência, quando você consegue pegar a folha mínima, ela está desempenhando um papel que a alma desempenhava na prova, no caso da foliação dual específica da projeção métrica na alma, né? Sim, de fato. Falando assim, eu concordo plenamente com você. Eu não conheço muito bem a foliação de Charafutinov. Eu não conheço muito bem o teorema da alma em si. Meu mundo é mais compacto normalmente. Mas sim, de fato, esta é uma boa alusão, uma boa conexão. Ele desempenha o mesmo papel da alma. Essa Legal. folha, dimensão mínima. Essa aqui. Perfeito. Não, entendi. Acho que eu peguei vagamente a ideia geral, assim. Tá muito legal, cara. Desculpa aí ter problemas técnicos, mas vou ficar quietinho no meu canto. Abraço. Não fique, por favor. Diga. Você ia falar alguma coisa, Lucas? Não? Ah, tá bom. Bem, então é isso que eu apresento para vocês. Já é meu horário, essencialmente. Eu agradeço muito a audiência, agradeço o convite também do Lucas. Obrigado pela paciência de vocês. É a primeira apresentação que eu estou fazendo online, viu? Então, ainda estou um pouco engasgado. E normalmente não tem mosquitos na casa, não sei porque apareceu um hoje. Mosquito geômetro apareceu. É uma combinação de fatores. Vai ver, ele estava interessado em folhas duais, né? Em São Paulo tá um enxame, né? Ah, é. São Paulo tá muito ruim. Caramba. Mosquito geômetro. Vou aproveitar para agradecer. Né? Eu dei a minha primeira palestra também online. Acho que foi a última aqui desse seminário. E realmente é um desafio, é diferente de dar aula. Enfim, espero que a gente não tenha que fazer isso por tanto tempo. Mas foi ótimo. Eu queria pedir que você depois botasse um link para... Está no archive? Está no archive. Você pode botar um link lá no grupo depois? Tá bom. Porque eu e o Mauro, a gente até tem conversado isso um pouco com o Marrocos. A gente começou a brincar um pouco com os espaços simétricos de uns anos para cá. E a gente desenvolveu umas coisas novas também que tem umas aplicações parecidas com a que você falou, que simplifica muito alguns resultados, e a gente está em busca de aplicações e de entender melhor essas coisas. Ah, entendi. O único problema desse resultado é que é a única hora, o único momento que aparece a palavra simétrico é nessa proposição aqui. E depois disso, nunca mais. Então, o core da prova, né, que é esse Vzinho aqui, e Só usar de a parte variações técnica. mesmo. É geometria. Só um comentário, como o Marrocos estava fazendo aquelas coisas de Warped, autovalores para Warped, teve uma hora que ele estava pensando em foliações polares, mas a singularidade ia dar um problema, ele estava em torno de codimensão 1. Talvez esse tipo de resultado ajude ele, porque no fundo você tem uma decomposição em produto novamente.
Então, talvez fosse legal ele saber desse resultado. Porque ele tinha uma época que ele estava pensando muito via Warped, assim. Verdade, Marcos. Eu tentei adaptar alguns argumentos no ambiente de filiações mais gerais e ainda estou com problemas técnicos que não querem Sabe ceder. mesmo, não sabia que você estava aí. Então, eu vim justamente para dar uma olhada para ver se iluminava aqui, né, os meus problemas técnicos. E aí, Lohan, eu ia te perguntar agora, assim, onde que o fato de ser espaço simétrico era essencial, né? Mas parece que foi por conta do uso do lema, né? Não, nem esse lema, este subresultado aqui. Então eu precisava que o espaço em si quebrasse entre uma folha completa, uma folha dual completa e o resto. Então, o argumento daqui em diante, desde que você tenha essa quebra aqui, M é igual a uma folha dual, é um produto métrico de uma folha dual por bolhufas, o resto do argumento segue normal. Entendi. Bacana. Pessoal, alguma pergunta mais? Uma contribuição? Então, vou agradecer de novo o Lohan. Valeu, Lohan. Obrigado. Obrigado pela presença de todo mundo. Marcos, Marrocos, todo mundo que estava aí. Depois, quem quiser o link do seminário, manda aquele e-mail para mim ou pede para o Lohan, que ele tem também o link do grupo de WhatsApp, que lá a gente continua trocando ideia. Daqui a 15 dias tem o próximo seminário, do Ricardo, está aí também, o Ricardo Sandoval vai falar. E aí eu convido a todos para voltarem daqui a 15 dias. Beleza? Beleza. Muito obrigado novamente, Lucas. Obrigado a você, Lohan. Boa tarde. Comente. Valeu. Obrigado, gente. Boa tarde. Grande Marrocos. Valeu.